E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, me chamo Rodrigo, né? O meu tema hoje do meu vídeo tem como objetivo falarmos da Revolução. É, Não falo da Revolução Francesa, nem uma Revolução Industrial, mas sim falar sobre a Revolução Comunista, ou seja, a Revolução Russa, né? Antes de mais nada, quero deixar claro que o meu tema de pesquisa para esse vídeo é esse livro aqui, A Revolução Russa, né, que é do Richard Peppers, um americano, ou na verdade, ele é um russo, né, um professor de Oxford, da Universidade de Oxford, né, e ele migra para os Estados Unidos nessa mesma época a qual iremos citar, né. Nos últimos tempos nós temos ouvido muito falarmos sobre o comunismo, falar sobre socialismo, né. Então estou meio que gravando esse vídeo aqui, meio pra gente conhecer um pouco a história, né? Talvez você já deve ter ouvido um pouco sobre a história, ou falado, ouviu alguém falar que o comunismo é bom, que o comunismo é isso, aquilo outro, né? Então resolvi gravar o vídeo aqui para vocês terem uma ideia. Não veio aqui deixar uma ideologia, não veio aqui deixar a minha opinião política, né? Ou ideológica sobre o assunto. Mas vim aqui narrar alguns fatos históricos que aconteceram nessa época. E é bom nós deixarmos claro todo esse contexto histórico e cada um terá ali uma opinião sobre o assunto, né? Aí vocês mesmos que estão assistindo, veja se o comunismo é bom ou ruim, ou se ele é realmente uma revolução da parte operária que ajudou uma população pobre e tal. E, e tiram vocês mesmos essa conclusão, né? Eu sou novo em questão de gravar vídeo, colocar no YouTube, né? Meu canal é muito recente. Então eu peço que vocês curtam, sigam minha página. Pretendo aqui futuramente falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Eu quero falar aqui também do governo Getúlio Vargas, falar sobre os assuntos internos brasileiros, desde a descoberta, a independência, todas essas coisas mais. Então quero que, para mim continuar esse processo, que vocês possam estar curtindo. Quem puder compartilhar, acho que não vai custar nada, né? Compartilhe, me ajude aí, certo? Ok? Então, vamos lá para o assunto a qual me propus. Revolução Russa, né? O que se sabe hoje sobre a Revolução Russa? É bom nós deixarmos claro que tudo que a gente soube e tudo que há de escrito, né, toda aquela descoberta, ela vai acontecer de 1991 para cá. Então, é uma história recente, né, contada recentemente. Até porque antes disso o sistema era muito fechado e tudo era muito oculto. Eles não costumavam divulgar mesmo o comunismo, né? A gente vai descobrir aqui, no decorrer aqui, eu vou ver se eu consigo chegar nesse assunto, que o marketing comunista, o marketing da União Soviética foi um dos melhores e até hoje ele é, né? Então tem muita campanha política, né? Quando você começa a estudar esse assunto, você começa a ver que vai haver muitos partidos políticos que vai usar essas ideias de marketing soviético para se propagar, né, uma eleição no país, usando essas ideias todas, né? Então, o que foi a Revolução Russa, né? O que acarretou a União Comunista, né? É bom nós sabemos que antes de 1917, que é o tema do assunto, era o império conhecido como Império Russo, né? O último homem que governou o Império Russo foi Nicolau II, um czar, né? Era conhecido como czar. Mas pra gente entrarmos aqui no mesmo linguajar aqui, para nós ficarmos se familiarizar mais sobre o assunto, é um rei, certo? Era o rei. Enfim, e, e havia um processo muito grande ali já. A Rússia estava sofrendo ali já uma questão financeira muito drástica já, né? O povo já estava meio que satisfeito um pouco com Nicolau II, né?
para nós deixarmos claro, a Rússia, ela é o último país a sair do feudalismo, né? Ela é, assim, é um dos últimos, né, a deixar o feudalismo. Era um sistema ainda também feudal, era um processo feudal, que havia ali uma mistura ainda. Nicolau estava meio que implantando ainda um liberalismo ainda, uma economia liberalista ainda, estava em um processo remanescente ainda, né? E ali, para deixar mais ainda pior o clima, está havendo a Primeira Guerra Mundial, onde a Rússia ela está fazendo parte dessa guerra. Isso já acaba deixando o povo um pouco mais desanimado, até porque a economia financeira russa já não era das melhores. E aí, havendo aquela guerra, né? Então precisavam investir mais na guerra do que dentro do país, né? E dentro desse contexto tudo vai surgir uma figura que todos aqui já devem ter ouvido falar. E claro, quem conhece a história vai idolatrá-lo dele de uma forma. E quem também conhece a história do outro ponto de vista também não vai não vai enaltecer essa figura, né? Mas vai saber que ele é uma figura muito importante para essa revolução acontecer. O seu nome é Vladimir Lenin, né? Esse nome é muito familiarizado. Um homem, segundo alguns escritores, era um homem extremamente intelectualizado, era um homem de uma inteligência assim e de um conhecimento científico muito grande. Além de mais, ele era um homem assim fora do seu tempo, assim como grandes homens surgiram no decorrer. Ele tinha uma visão mais revolucionária e ele vai ver tudo isso que está acontecendo na Rússia. Ele vai ver aquela parte toda, né? E como eu te disse, ainda é um país ainda que está vivendo um feudalismo. Havia poucas indústrias, havia poucas empresas, não comparado à Rússia de hoje. Esquece você querer basear a Rússia de hoje, né? Essa Rússia aberta, essa Rússia livre em termos, né? Mas não deixa de ser. Não tem como a gente não tenta compará-la, né? Essa Rússia desse tempo é uma Rússia extremamente enaltecida. Ela não tem muito ali, além de uma proporção de terra muito grande, né? O que vai acontecer na Rússia ali, vai entrar o clima, vai entrar a pobreza, vai entrar ali a luta, as guerras que vai acontecer todo esse tempo ali. Então ali vai deixar cada vez pior o sistema populacional, né? Então as pessoas já não vão estar e vai ter sempre aquelas questão operária ali, aquelas pessoas ali da Revolução Operária ali, né? Então elas vão estar meio que fazendo greves no decorrer dos tempos, vão estar reivindicando alguns direitos e tal. Então é um prato cheio ali para um sistema socialista comunista é, interferir no processo do país. Então Lenin, o homem, como eu disse, intelectualizado, segundo alguns autores e escritores, não era dado muito pela massa, né? Não era uma pessoa que se agradava com a massa, né? Isso próprio quem vai dizer é um grande escritor, eu vou citar ele aqui algumas vezes, Orlando Fichte, não é desse livro aqui, é um outro livro, eu não tenho ele agora no momento aqui, mas em breve eu quero mostrá-lo ele, né? Um livro assim, quem puder comprar, se chama A Tragédia, um Povo. Ele vai ressaltar mais ou menos ali a ideia de como o povo passava ali, como o povo estava naquele exato momento, né? Então é muito interessante. Tem uma luz aqui atrás aqui meio que incomodando minhas vistas assim, eu acabo piscando um pouco mais aí, quem observar vai ver, né? Vou tentar ficar um pouco mais assim para ela não ficar me incomodando, né? Eu tô meio formal hoje, mas o linguajar não vai ser muito formalizado, né? Pretendo falar mais ou menos ah, o meu dialeto normal, né? Não vou formalizar muito o assunto, porque até então meu objetivo aqui é abranger não os intelectuais, se chegar também entre eles, ok, legal, quem puder me ajudar a somar muito mais, sejam bem-vindos, até porque nós aceitamos opiniões, vivemos em um país democrático, capitalista, então a gente aceita opiniões, então quem puder aí compartilhar ideias, acho muito interessante. E como eu vinha dizendo, né? Vamos voltar ao assunto de novo. Então Lenin, ele vai ver essa manobra toda ali daquela
de tudo que está acontecendo dentro da Rússia ali, os operários, né, a classe, né, eles vão usar o bolcheviques ali, que vai fazer parte de uns partidos políticos ali. Havia naquele tempo ali alguns partidos políticos, havia naquele momento ali países, partidos políticos socialistas, liberalistas, né, vai ter, né, porque até porque tinha um czar, né, havia um rei ali, um imperador, ou seja, assim, né? Mas vai ter ali uma ideia ainda entre ministros como qualquer outro processo político, né? É diferente do que a gente vamos ver mais para frente, que alguns partidos vão ser dissipados, vão ser excluídos, vão terminar com esses processos políticos e vão fundar só um partido só, né? Então, o Lenin ele vai levantar ali junto com os bolcheviques, né, que é outro nome muito conhecido que depois mais para frente vai ser conhecido como o Exército Vermelho, né? Mas até então eram conhecidos como os bolcheviques. E então vai começar ali a revolução ali em 1917, mais para deixar claro ali entre fevereiro, mas ela só vai ter fim ali em outubro de 1917, né, onde Lenin vai realmente conseguir derrotar o czar, o governo de czar ali, né, de Nicolau II. Então ele derruba todo o império, né? Ele acaba entrando no poder por estar na frente do partido bolchevique, por ser um dos homens mais intelectualizados no momento, né? Então ele vai assumir, né? E é bom deixar claro, como eu já disse, Lenin, ele não é favorável à massa, mas ele usa a massa para conquistar o poder, né? E assim, hoje em qualquer lugar aí, se vocês pararem para olhar, observarem ali o sistema político, em geral, você vai ver que sempre vai ter um partido político que está pegando a massa para estar entrando no Congresso, para estar conseguindo votos, para estar chegando lá e para dizer que está defendendo o direito de uma minoria, né? E eles vão usar a mesma forma ali. Antes disso, eles vão se unir com outras pessoas ali dizendo que estão lutando pelas minorias ali, que é o mesmo discurso de sempre, né? Então, quando o Lenin assume o poder ali, Lenin ele já vai ter seu primeiro ato, né? Ele vai começar, eu vou abreviar ali, não quero tomar muito tempo ali para o vídeo não ficar muito longo, né? Então Lenin ele vai meio que tomar as primeiras decisões. A primeira decisão que ele vai tomar é de executar toda a família real, né? Nesse exato momento, Nicolau e sua família, sua esposa Alexandria e suas 4 filhas, e seu filho que seria o futuro herdeiro do trono, eles estão num casarão escondido de um judeu, onde os bolcheviques vão descobrir e vão executá-lo. Ele vai dar uma ordem para eles e vai executar toda a família, né? Em seguida, ele vem com a reforma agrária, né? Eu vou meio que assim, cortando os assuntos assim, quem tá estudando a história da Revolução Russa cai muito no Enem também, cai muito em concurso público, né? Então, assim, eu vou meio que colocar alguns pontos nisso aí pra gente, não vou abranger muito o assunto, até porque esse livro aqui, ó, ele pode ser pequeno, né? Uma grossura mediana, porém o autor ele vai meio que ele vai destrinchar todo o assunto, assim, ele vai abranger o assunto inteiro, tal, e vai chegar assim numa resolução muito intensa, assim. Então eu não quero meio que me aprofundar em todos os assuntos, né? Eu vou falar em alguns pontos aqui pra gente meio que, como eu disse, pra gente entender o que foi a Revolução Comunista, né? E Lenin ele vai usar a ideia, né? Ele vai ser uma pessoa muito intelectualizada, desde já continuo falando. Ele vai usar a ideia de Marx, né? Karl Marx, o grande pai e filósofo do comunismo, né? Ele vai usar as teorias marxistas para chegar onde ele pretende chegar, certo? E então o segundo ponto, depois da queda do czar, né, depois de ele matar, né, executar a família toda imperial, né, as 4 filhas, o filho, a esposa, o próprio czar, e ali entre parentes, né, ele vai fazer a reforma agrária. Em seguida, ele vai nacionalizar os bancos. E depois de tudo isso, ele vai despropriar
as indústrias, né? Ou seja, ele vai meio que dar o golpe, né? E ele vai meio que passar as indústrias, vai dizer que as indústrias, a partir daquele exato momento, é do Estado. E tudo apenas do Estado. Todas as coisas são do Estado. Mas Lenin pela frente, ele vai encontrar ali, após a queda do czar, após ali a... Opa. Então, após ali a queda do czar ali, nessas novas reformas que ele está começando ali. Então, como eu vinha dizendo, né, tive que dar uma paradinha, tá muito calor, tomar uma água, né, e então ele ali depois da queda ali do czar, ele vai haver ali uma revolução, mas agora uma revolução civil, né, uma guerra civil. Quem está entre essas guerras civis? Alguns apoiadores dos czares, um outro grupo socialista que era contra um pouco a ideia de Lenin e tal, e outros partidos, como disse, outros partidos liberais, eles vão meio que se juntar para ir contra a ideia de Lenin, a revolução bolchevique, né? Então ele vai meio que sofrer com todo, além dessas reformas todas que Lenin tá passando, adicionando no país, na Rússia. Além de tudo isso, Lenin ele tá sofrendo essas coisas todas, né? Tá vindo toda essa perseguição toda dentro da Rússia, né? Ele tá passando por tudo isso, peraí. Então ele tá passando por tudo isso, então tá tendo ainda para piorar toda o povo ali já tava sofrendo antes, já com a Primeira Guerra Mundial, né? Ele já estava passando por dificuldades. Aí vem a Revolução Russa, né? Vem a luta contra o czar. E dentro disso, nesse intervalo todo, ainda vai começar uma nova guerra dentro da própria Rússia. É uma guerra qual vai se unir todos esses que eu disse agora, essa minoria, ou seja, vamos dizer essa minoria, contra o comunismo, contra as ideias de Lenin e bolcheviques. Certo? Mas Lenin ele vai ter uma catada muito grande. Ele é um cara, como disse, já um cara muito à frente da visão dele. Então ele vai conseguir entrar em um acordo com a Alemanha e vai retirar a Rússia. Vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, aonde ele vai começar a levantar a economia russa, né? E depois ele vai vencer essa revolução, essa guerra civil, né? Já no ano de 1921. Né? Vai se passar 3 anos depois que ele está no poder, que ele consegue acabar com a guerra civil, consegue começar a implantar, né, as ideias dele todas começam, né, a se fundir. Mas até então, o povo, né, como eu disse, o livro lá, o tema do livro lá, aquele livro antes, né, do Olavo Fichte, o próprio Olavo vai dizer que alguns lugares da Rússia vai estar passando por tanta necessidade, por tantas coisas, que vai ser normal voltar à ideia de comer carne humana, né? Para você ver o ponto que vai chegar isso. Não sou eu que estou dizendo, tá? É o escritor Orlando Fichte que está dizendo. Então, se alguém achar estranho isso, começar a contestar, antes de mais nada, eu quero que conteste com o próprio escritor e historiador, né? Então, toda essa ideia eles vão, Lenin, ele vai lidar com muitos problemas sociais ainda naquele exato momento. Além de tudo, ele vai ter um problema ali que depois da Guerra Civil, depois de tudo aquilo ali, vai surgir nas ruas da Rússia mais de 8 milhões de crianças órfãos, né? Essas crianças que perderam os pais na guerra, na Primeira Guerra Mundial, então perderam os pais na Guerra Civil, então vai surgir muitas crianças ali, onde Lenin ele vai começar a recuar todo o seu processo ali do socialismo, onde nós iremos ouvir uma frase que para nós também é muito conhecida, que ele que vai citar lá ela nesse tempo, ele vai dizer que é necessário que demos um passo para trás para podermos dar 2 passos à frente. Ou seja, ele vai meio que abrir um pouco a Rússia. Ele vai permitir algumas ideias
liberalista, da economia liberalista. Ele vai começar a dar mais assim, autonomia para os donos das empresas, né, das indústrias. Ele vai começar meio que a abrir o livre comércio, até porque tinham se restringido todas as ideias de comércios, tinha acabado toda a ideia do comércio e tudo era do Estado, como eu disse. Ele acabou meio que tomando conta disso, né? Para nós deixar mais claro, vamos dar um exemplo que você tem aí uma lojinha na sua casa, né? E você fatura R$ 100 por mês. E chega uma pessoa e diga para você que a partir de hoje, né, 95% é do Estado e R$ 5 é seu. Então você teria que viver apenas com R$ 5. Certo que não é o valor do tempo, não é o valor que foi passado, mas daí dá pra gente entender e se basear mais ou menos no que estava acontecendo ali naquele exato momento. É bom nós deixarmos isso bem claro, certo? Então vai ter toda essa ideia aí da revolução. Toda, como eu disse, né, as pessoas ali vão estar, alguns pais, segundo o Orlando Fitch, alguns pais vão falar para os filhos quando eles morrerem comer a própria carne, né? O Lenin vai ter que colocar ali ele vai colocar ali o exército vermelho ali na frente de alguns cemitérios, né, para que as pessoas não invadam e descavem ali para comer os restos dos mortos. Então, assim, ali naquele exato momento ali, entre 1921 a 24, e um pouco mais, né, que ainda não vou dar spoiler aqui, mas o povo ainda vai estar passando por boas e grandes, né? Então, tipo, e nesse exato momento ali que tá tendo a revolução, é bom voltar um pouquinho, ali onde quando tá tendo a revolução civil, quando o Lenin vai meio que dar um golpe nas empresas, nas indústrias, nos grãos, nos camponeses e tudo mais, ele vai entrar num assunto que ele vai pegar esse dinheiro que tá, ele vai começar a investir somente no Exército Vermelho. Lembra que eu disse antes que depois passariam a se chamar Exército Vermelho, o Exército de Guerra, né? O Exército de Guerra Comunista. Então eles vão meio que entrar nessa ideia todinha e vão tirar o dinheiro de um lado dos trabalhadores para injetar no exército, né? E o povo ali que se lasque. O povo que se vira ali, caça uma rolinha ali no ar, ali com xilingue e coma. Então, já dá para nós começarmos a compreendermos ali mais ou menos, né? E quando eu disse para você ali que ele vai dar um passo para trás para que possa dar dois passos à frente, ele está entrando com a ideia do NEP, né? Eu quero que vocês depois pesquisem aí o que é o NEP, né? Que é o plano da nova política que ele vai injetar em 1921, onde que ele vai abrir esse espaço ali pro liberalismo econômico a começar a funcionar, né? O seu tempo de governo de Lenin vai até 1924. Então é um tempo de 1917 até 1924. Vai haver ali um governo Lenin, certo? Como eu disse, eu vou meio que indo por partes ali, eu não vou muito me aprofundar, não vou citar aqui o nome de partidos políticos, não vou citar aqui muitas coisas. Aqui eu quero mais dar aquela pincelada no que é o comunismo, né? Eu quero dar uma pincelada no que foi uma revolução russa,